O volante parecia escorregadio nas minhas mãos, não por causa do frio, mas da força com que eu segurava. Meus olhos ardiam, mas eu me recusei a deixar Jonas me ver chorar. Ainda não. Pelo retrovisor, eu o via sentado no assento elevatório, com as mãozinhas cruzadas no colo, olhando calmamente pela janela. Suas bochechas estavam vermelhas por causa do frio, e o cabelo, um pouco amassado do abraço que lhe deu no avô antes de tudo desmoronar. Ele ainda não tinha feito nenhuma pergunta, e isso me preocupava mais do que se tivesse feito. Pisquei várias vezes, tentando manter o foco na estrada, enquanto a casa da nossa família desaparecia atrás de nós. O cheiro do jantar ainda estava no meu suéter, sálvia, canela, e mais alguma coisa. Vergonha, talvez. Ou o gosto amargo de perceber, sem que ninguém precisasse dizer, que não pertencíamos àquele lugar. Levamos presentes. Molho de cranberry feito em casa. As tortas que Jonas me ajudou a assar. Um cachecol que escolhi para minha mãe semanas atrás. Deixamos tudo na mesa como se nunca tivéssemos estado lá. A voz de Jonas rompeu o silêncio, suave, mas firme. Por que a tia Laia gritou com você? Soltei o ar devagar, forçando a voz a sair calma. Ela ficou chateada. Às vezes, querido, os adultos dizem coisas que não querem dizer quando estão magoados. Ele não respondeu de imediato. Quando olhei de novo, vi seu lábio inferior tremendo. A gente fez alguma coisa ruim? Meu peito apertou. Não, respondi com firmeza. A gente não fez nada de errado. Não disse em voz alta o que martelava na minha cabeça, que a gente tinha feito tudo certo. Que eu passei anos tentando fazer tudo certo. E, mesmo assim, nunca foi o bastante. Mais à frente, o semáforo ficou vermelho. Parei o carro devagar e estendi a mão para trás, acariciando suavemente o joelho de Jonas. A gente vai ficar bem. Ele assentiu levemente, mas os olhos não saíram da janela. O sinal abriu e voltei a dirigir, sem saber ao certo para onde estava indo. Só tinha uma certeza, não íamos voltar. Eu tinha 4 anos quando Laia nasceu. Lembro de estar sentada na beira da cama do hospital, segurando um ursinho que juntei mesada por 3 semanas para comprar, enquanto observava minha mãe embalá-la. Agora você é a irmã mais velha dela, disse, sorrindo. Esse é o trabalho mais importante do mundo. E eu acreditei. Cuidei de Laia como se fosse minha missão sagrada, pegava sua chupeta, dançava feito palhaça para vê-la rir, lia histórias que mal sabia pronunciar. Eu a amei antes mesmo de entender o quanto o amor pode custar. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Quando Laia chorava, o mundo inteiro parava. Quando eu chorava, diziam que eu precisava ser forte. Se eu caísse e ralasse o joelho, era elogiada por ser corajosa. Mas se Laia se machucasse, era tratada como se fosse feita de vidro, carregada com todo o cuidado do mundo. Eu ganhava estrelas douradas e aplausos educados. Ela ganhava perdão, sempre, sem precisar pedir. A primeira vez que ela me culpou por algo que eu não fiz, derramando suco nos papéis importantes do meu pai, eu ri, achando que era um mal-entendido. Mas quando nossos pais se viraram para mim e disseram: "Por que você não nos contou antes?" Algo apertado se formou na minha garganta. Eu não chorei. Não discuti. Apenas limpei a bagunça. Esse padrão nunca mudou. Quanto mais eu me esforçava, mais acreditava que a excelência me traria algum tipo de justiça, notas máximas, futebol, liderança de clubes, destaque em tudo. Enquanto isso, Laia pulava tarefas, chegava tarde em casa, aparecia com namorados que nossos pais mal questionavam. Quando eu tentava apontar a diferença de tratamento, diziam: "Ela é diferente. Você sabe disso." Aos 16 anos, parei de esperar por equilíbrio. Assumi meu papel, a responsável, a ajudante, a adulta presa no corpo de uma adolescente. E Laia assumiu o dela e desempenhava bem. Bastava chorar e ela saía impune. Sabia inventar histórias que a colocavam como vítima, mesmo quando era ela quem segurava a faca. Ainda assim, eu tentava amá-la. Convenci a mim mesma de que ela só precisava de tempo, que um dia ela deixaria os dramas para trás. Era isso que nossos pais repetiam ano após ano. Ela vai encontrar o caminho. Eles prometiam,
e eu continuava acreditando, mesmo depois de já saber que não devia. Mesmo quando fui para a faculdade, ligava para casa todos os domingos. Laia nunca ligava. Mas o silêncio dela nunca mudava quem eles atendiam com mais entusiasmo. Fui estudar em outro estado, 2 longe de casa, achando que talvez a distância desse à nossa família um pouco de ar. Fiz dupla graduação em Finanças e Administração, trabalhava em um café nos fins de semana e ainda consegui me formar mais cedo. Ligava para casa toda semana. Meus pais sempre perguntavam sobre as aulas. Laia, por outro lado, nunca atendia. Ela abandonou a faculdade comunitária quando eu estava no 2º ano. Disse que não era para ela. Voltou para casa, arranjou um emprego no varejo. Perdeu. Arranjou um namorado. Perdeu. Depois outro. E mais um. Enquanto isso, conheci Noah. Ele era gentil e carinhoso de um jeito que me fazia sentir segura. Namoramos até o fim da faculdade e nos casamos no verão seguinte à formatura. Meus pais ficaram emocionados. Minha mãe chorou quando entrei na igreja. Por um momento, achei que as coisas estavam finalmente mudando. E quando descobri que estava grávida, foram eles os primeiros para quem liguei. Jonas nasceu em uma terça-feira chuvosa. Minha mãe foi ao hospital uma única vez. Meu pai apareceu com uma girafa de pelúcia e foi embora depois de 10 minutos. Laia nem apareceu. Mesmo assim, continuei mantendo todos por perto. Viajávamos nos feriados, enviávamos presentes, fotos. Eu queria que Jonas conhecesse sua família. Achava que só o fato de eu continuar presente, sendo leal, seria suficiente para consertar tudo. Mas lealdade não protege ninguém da traição. Descobri que Noah estava me traindo quando Jonas tinha apenas 7 meses. Era com uma colega de trabalho, alguém que eu mesma tinha conhecido na festa de fim de ano da empresa. Tentei terapia. Tentei paciência. Tentei ser tudo o que ele dizia precisar. Mesmo assim, ele foi embora. De repente, eu era uma mãe solteira, com uma hipoteca, um trabalho exigente e um bebê que dependia de mim para tudo. Teve noites em que eu simplesmente não dormia. Manhãs em que eu esquecia de comer. Mas eu segui em frente. Construí uma vida estável, tranquila, de verdade, para nós dois. E quando eu não podia pagar por uma creche, às vezes meus pais cuidavam de Jonas. Quando meu carro quebrava, eles ofereciam o deles. Mas o foco da atenção deles sempre foi Laia, seus dramas, seus namorados, suas crises. Eu não reclamava. Manteve a cabeça baixa e resolvia o que precisava ser resolvido. Porque é isso que filhas responsáveis fazem. Elas carregam o peso. Mesmo quando ninguém vê o quanto ele pesa. Mesmo quando esse peso é justamente o motivo pelo qual elas nunca são convidadas para a mesa. Há 5 anos, recebi uma ligação da minha mãe enquanto eu estava numa reunião com um cliente. Meu pai tinha sido levado às pressas para o hospital. Um pequeno infarto, ela disse, mas ele precisaria ficar internado durante a noite. Saí do trabalho sem terminar a reunião, dirigi por 2 horas em silêncio e fiquei ao lado da cama dele até o monitor parar de apitar a cada 5 segundos. Foi então que descobri que os problemas não eram só médicos, eram financeiros também. As economias tinham acabado. Os cartões, estourados. A hipoteca, em atraso. No começo fiz perguntas delicadas. Depois, mais firmes. Anos cobrindo as despesas da Laia, investimentos falidos, empréstimos dados a namorados que nunca pagaram. Eles estavam há poucos meses de perder a casa e não tinham contado a ninguém. Eu não discuti. Apenas agi. Quitei a dívida da hipoteca, configurei transferências automáticas para as contas deles e os adicionei ao meu plano de saúde. Liguei para meu contador e reorganizei todo o meu orçamento. Disse que era temporário. Só até se reerguerem. Mas a verdade é que eles nunca se reergueram. Quando o carro deles quebrou, fui fiadora de um novo. Quando o telhado começou a vazar, paguei o conserto. Até banquei o programa ambulatorial da Laia depois que ela foi presa por dirigir alcoolizada. E minha mãe dizia que o estresse podia matar meu pai, se ele tivesse que se preocupar com essas coisas. Eles nunca pediam diretamente. E talvez isso fosse o que mais doía.
Sempre vinha envolto em frases vagas. Estamos no limite este mês? Não sabemos o que faríamos sem você. Comecei a manter uma planilha particular. Eram mais de $2.000 por mês, todos os meses. Quase 125 mil desde o início. Mesmo assim, eu me dizia que era o certo a fazer. Que ser família era isso, se esforçar quando os outros não conseguiam. Eu me convencia de que estava dando exemplo para o Jonas, mostrando a ele que cuidamos de quem amamos. Mas, às vezes, eu olhava ao redor e percebia que ninguém estava realmente cuidando de mim. E quando eu tentava falar sobre limites, mesmo de forma gentil, minha mãe suspirava e dizia: Você sempre foi a forte, Célia. Você vai encontrar um jeito. Eu sempre encontrei. Mas ultimamente, comecei a me perguntar se a força não era só o nome que as pessoas davam quando queriam continuar tirando de você sem se sentir culpadas. Este ano, eu queria que o dia de ação de graças fosse diferente. Jonas finalmente tinha idade suficiente para entender as tradições, lembrar dos detalhes, associar rostos e sabores a um sentimento de pertencimento. Eu planejava ser anfitriã pela primeira vez. Queria arrumar a mesa com toalhas de tecido, assar o peru com minhas próprias mãos, fazer os pãezinhos do zero, como a vovó fazia. Liguei para meus pais com 3 semanas de antecedência para convidá-los. Ah, querida, disse minha mãe, com aquela voz animada e ensaiada, seu pai está se sentindo melhor e pensamos em receber todos aqui este ano, como nos velhos tempos. Hesitei por um instante. Claro, mãe, devo levar alguma coisa? Só vocês, ela respondeu. E talvez o molho de cranberry de vocês. Todo mundo adora. Eu disse ok. E falei sério. Mas algo no tom dela me deixou com uma sensação estranha. Na semana anterior ao dia de ação de graças, ela ligou de novo. Dessa vez, pediu que eu chegasse 1 hora mais tarde. Precisamos de mais tempo para terminar tudo, disse ela rápido demais. Você sabe como fica caótico. Concordei, mas o nó no meu peito apertou. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem do meu pai. Laia voltou para casa por um tempo. Ela e o Brandon terminaram. Eu nem lembrava mais quem era Brandon. Respondi com educação, disse que esperava que ela estivesse bem. Na manhã seguinte, percebi que eles ainda não tinham depositado o cheque que mandei para pagar o imposto da casa. Passou uma semana. Nada. Tentei não pensar demais. Em vez disso, me concentrei nos preparativos. Jonas e eu escolhemos juntos a roupa dele, calça curta e um suéter macio. Ele me ajudou a mexer os cranberries na panela e acrescentou um pau de canela, como eu tinha ensinado. Você acha que a tia Laia vai estar lá desta vez? Ele perguntou, lambendo a colher. Não sei se respondi. Ou se respondi com sinceridade. Preparei presentes para todos, uma garrafa de bourbon bom para meu pai, um cachecol de cachemir para minha mãe, um vale-presente para Laia, embora, no fundo, eu duvidasse que ela fosse aparecer. Mas, à medida que os dias se aproximavam, eu não conseguia afastar a sensação de que algo já havia mudado, algo não dito, algo que nos esperava do outro lado daquela porta. Chegamos na hora combinada. Jonas estava radiante, segurando o pote de molho de cranberry com as 2 mãos, como se carregasse um tesouro. Eu carregava as tortas, equilibradas em um saco de papel sobre o ombro. Papai abriu a porta com um sorriso forçado, e eu soube, no mesmo instante, que algo estava errado. Lá de dentro vinham risadas, vindas da sala de estar, mais vozes do que eu esperava, primos que eu não via há anos, pessoas que eles nunca haviam mencionado. Jonas correu direto para a cozinha com um molho. Eu me abaixava para colocar as tortas no chão quando ouvi. O que ela está fazendo aqui? Me virei. Laia estava parada na entrada do corredor, braços cruzados, me olhando como se eu tivesse invadido sua casa sem ser convidada. Sua voz cortava o ar. Você disse que ela não veria, ela disparou para nossa mãe. Minha mãe parecia em pânico. Laia, é dia de ação de graças, você prometeu. Eu não vou ficar se ela estiver aqui. Laia, eu nem falei de você, eu disse, a voz trêmula. Ela está colocando todo mundo contra mim, Laia rebateu, firme. Eu sei o que ela anda dizendo. Jonas voltou correndo e se agarrou à minha perna. Foi então que minha mãe olhou para mim e disse: Célia,
Talvez seja melhor você vir outra hora. Ela não está bem. Fiquei paralisada. Você está nos pedindo para ir embora? Perguntei. Meu pai se aproximou e disse, com voz baixa. Você sempre foi a forte. Por favor, só desta vez. A vozinha de Jonas sussurrou. Mas a gente trouxe a torta. Ninguém respondeu. Peguei a mão dele. Me virei. Deixamos tudo para trás, comida, presentes, esperança, sobre a mesa. Assim que saímos da casa deles, Jonas parou de falar. Pelo espelho retrovisor, vi seu rostinho virado para a janela, os olhos distantes, os dedos apertando a ponta do casaco. No início, não falei nada. Não confiava que minha voz aguentaria. Dirigimos em silêncio por 10 minutos até eu parar o carro no estacionamento perto da antiga biblioteca. Estava vazio. Desliguei o motor, mas deixei o aquecedor ligado. Por que a tia Laia ficou tão brava? Jonas perguntou, por fim, num fio de voz. Ela está chateada, respondi. Mas isso não dá a ela o direito de gritar com as pessoas. E isso também não significa que a vovó e o vovô estavam certos em ficar do lado dela. Ele abaixou os olhos. Eu fiz alguma coisa errada? Virei-me e o encarei. Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Nada disso é culpa sua. Ele não respondeu. Apenas se encolheu contra a janela, e eu deixei que ficasse em silêncio. Peguei o celular, por hábito. Chamadas perdidas dos meus pais. Algumas mensagens. Depois, um alerta do banco: $5.000 haviam sido retirados da minha conta de emergência. Minha conta, aquela que eu deixei que eles acessassem depois do ataque cardíaco do meu pai. Nenhum aviso. Nenhuma explicação. Meu estômago se revirou. Mandei uma mensagem curta para meu pai. Por que você retirou $5.000 esta manhã? A resposta veio rápido. Amanda precisava de ajuda. Vamos explicar. Olhei para a mensagem. Depois, para Jonas, que agora dormia, os olhinhos fechados, tranquilo. Anos doando sem limites. E naquele mesmo dia, eles pegaram o dinheiro e nos colocaram para fora. Nem tentavam mais esconder. Algo dentro de mim se aquietou naquele instante, não foi raiva, foi clareza. Um silêncio firme, como uma porta se fechando. Uma decisão começou a se formar ali, simples, definitiva. Acabamos no único supermercado ainda aberto, meia hora antes de fechar. Jonas estava sonolento, mas curioso. Sua voz veio baixinha, enquanto andávamos pelos corredores vazios. A gente ainda vai comemorar o Dia de Ação de Graças? Vamos sim, respondi, passando a mão sobre uma prateleira com caixas de recheio instantâneo. Só que de um jeito diferente. Enchemos nosso carrinho com o que havia sobrado: frango assado, batatas em flocos, molho de cranberry enlatado. Não era o que eu havia planejado, mas parecia algo nosso. Algo possível. Perto da seção de congelados, uma mulher mais ou menos da minha idade me lançou um sorriso simpático. O carrinho dela também estava cheio de improvisos, um jantar de última hora feito com o que restava. Plano B? Ela perguntou. Algo assim, respondi. Elise, disse ela, estendendo a mão. Apresentando sozinha este ano. Os planos caíram por terra. Hesitei antes de responder. Célia. Mais ou menos a mesma coisa. Trocamos algumas histórias na fila do caixa. A dela envolvia uma virose estomacal e 3 convidados cancelando. A minha ficou vaga. Jonas contou que tinha 6 anos e gostava de frango que fingia ser peru. Já na calçada, enquanto colocávamos as sacolas no carro, Elise parou e disse: Isso pode parecer estranho, mas, vocês dois gostariam de jantar comigo? Tenho comida suficiente para 3. E pratos todos desencontrados. Jonas me olhou com olhos esperançosos. Eu disse sim. A casa dela era aconchegante, imperfeita, cheia de cor e vida. Jonas ajudou a pôr a mesa. Esquentamos os acompanhamentos no micro-ondas e rimos sem motivo. Não era polido nem planejado. Mas era real. Cada um disse pelo que era grato.
Elise foi a primeira. Depois Jonas. Quando chegou a minha vez, precisei respirar fundo. E então disse: sou grata por recomeços. E por pessoas que aparecem sem serem chamadas. Pela primeira vez naquele dia, eu quis dizer cada palavra. No domingo de manhã, eu já tinha tudo impresso. Pagamentos da hipoteca, contas de luz, água, seguros, faturas da reabilitação, 5 anos de contribuições silenciosas, tudo organizado em uma pasta sobre meu colo, enquanto eu estava sentada do lado de fora da casa dos meus pais. Não liguei antes. Não queria conversa. Queria um acerto de contas. Papai abriu a porta surpreso, mas não exatamente desprevenido. Célia, me dá uns minutos. Disse ele. Lá dentro, os dois estavam sentados como quem espera uma tempestade. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro, sem dizer uma palavra, e a abri. Isso foi tudo que eu disse. Cada dólar que investi naquela casa. Todas as contas que paguei. Inclusive os 5.000 que ele sacou da minha conta na semana passada. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai esfregou o queixo. A gente ia te pagar de volta. Ia mesmo? Perguntei. Laia entrou no meio da conversa, ainda de pijama, os olhos semicerrados. Do que é que vocês estão falando agora? Mais acusações? Eu não hesitei. Você sabia que fui eu quem pagou pela sua reabilitação, Laia? Pelas sessões de terapia? Pelo carro que você dirige? Ela congelou. Não, disse devagar. Mamãe e papai usaram o meu dinheiro. Todas as vezes. O silêncio que se seguiu foi espesso. Você acha que é melhor do que todo mundo? Ela murmurou, mas a voz já não tinha força. Não, respondi. Só cansei de ser invisível enquanto pago o preço pelo caos dos outros. Meu pai começou a falar, mas levantei a mão. Estou dando 6 meses. Depois disso, o suporte termina. Meu consultor financeiro vai apresentar um plano por escrito. Depois, vocês estarão por conta própria. Minha mãe ficou atordoada. Laia parecia traída. Meu pai, apenas cansado. Não esperei por respostas. Fechei a pasta e me levantei. O peso que carreguei por anos parecia mais leve nas mãos do que jamais havia sido nas costas. A transição não foi suave, mas foi firme. Meu consultor trabalhou com o contador deles para montar uma redução gradual de 6 meses. No primeiro mês, paguei só o essencial. No terceiro, a metade. No final, nada. Meus pais reagiram, na maior parte do tempo, com culpa. Estamos velhos demais para recomeçar, disse minha mãe. Não estamos pedindo muito. Mas 2 semanas depois, anunciaram a casa. Venderam rápido. Compraram um condomínio modesto em uma comunidade de aposentados. Laia me surpreendeu. Começou a frequentar a terapia com regularidade 2 vezes por semana. Ouvi da tia Lídia que ela pediu desculpas no dia de ação de graças. Sem ninguém pedir. Não ouvi dela diretamente. Mas tudo bem. Eu também comecei a fazer terapia. Não porque estivesse desmoronando, mas porque não queria mais continuar remendando. Pela primeira vez, eu estava desvendando padrões. Em casa, Jonas floresceu. Ele se adaptou às nossas férias mais tranquilas, às manhãs lentas, às pequenas tradições que fomos criando juntos, panquecas aos domingos, visitas à livraria nas sextas-feiras, caminhadas de aventura aos sábados. Parou de perguntar por que a vovó não tinha ligado. Começou a perguntar se a Elise e o sobrinho dela podiam vir ao nosso jantar de Ano Novo. Eu disse que sim. Nossa casa parecia diferente, não porque eu tivesse comprado algo novo ou redecorado, mas porque eu, finalmente, tinha parado de sangrar por pessoas que nunca souberam como estancar a ferida. Jonas percebeu. Ele sorria mais. Ria com mais facilidade. Ele sempre foi minha razão. Mas agora, também era meu reflexo. E, pela primeira vez em anos, quando olhei ao redor, percebi. Aquele era o meu lar. O ar da noite cheirava a canela e neve. Jonas corria à frente com Tyler, as mãos enluvadas balançando entre gargalhadas.
Elise e eu seguíamos atrás, devagar, bebendo cidra quente, enquanto as luzes cintilavam nas árvores. Acho que essa pode ser a nossa nova tradição, ela disse, me cutucando com leveza. Espero que sim, respondi, sorrindo. Observei Jonas girar sob o túnel de lanternas. Seu rosto se iluminava de um jeito que eu não via há muito tempo. Ali, não havia performance. Não havia expectativa. Só alegria. Só paz. Não era o tipo de feriado com o qual eu cresci. Não havia uma mesa enorme. Nem sorrisos forçados. Mas havia verdade. Havia gentileza. Uma ternura que eu não precisava merecer. Eu soube, por uma ligação breve, que meus pais estavam se adaptando ao novo apartamento. Laia mandou um cartão de Natal para o Jonas. Tinha um boneco de neve desenhado à mão e um bilhete curto e cuidadoso. Estou tentando. Boas festas. Eu respondi simplesmente. Obrigada. Não senti necessidade de explicar nada. Nem de salvar ninguém. Eu já tinha dito o suficiente. Naquela noite, sob as luzes, Jonas olhou para cima e sussurrou. Esse foi o melhor de todos. E foi. Porque, dessa vez, fomos nós que escolhemos.